Nós vamos dar início à nossa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção do nosso Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus. Desejo a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. Sejam todos bem-vindos a participar de mais uma reunião. Vamos prestar nossa adoração a Deus nosso Pai e a todo o poder celestial pela grande graça de termos esta igreja e aqui podermos se reunir para apresentar nossa adoração ao reino dos céus. Também dou boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham online, via internet, onde estiverem. Também recebam a bênção e a graça do Espírito Santo de Deus, para que possam sempre ter muita alegria em sua alma, em poder participar das reuniões mesmo à distância. A Santa Avó Rosa os mantém unidos e também na mesma fé, no mesmo amor, para que possamos elevar aos céus a nossa adoração. Eu convido a todos que estão presentes a ficarem em pé para nós fazermos a nossa oração. Em sentido de reverência, nós vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos neste momento sagrado da nossa reunião para apresentar ao reino dos céus a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas súplicas. Também, Santa Avó Rosa, pedir as bênçãos celestiais para a nossa vida, para que possamos vencer as lutas de cada dia e termos sempre esta fé guardado em nossa alma, como um tesouro precioso que recebemos de Jesus, da Senhora Santa Avó Rosa, o Consolador, e também de nossa Mãe Maria Santíssima, este privilégio de poder estar presente em nossa reunião, para receber os ensinos desta igreja, uma palavra bendita que o nosso Senhor Jesus trouxe dos céus, para que todo aquele que crê nesta verdade possa viver para Deus, santificar sua alma e também servir ao nosso Deus. Santa Avó Rosa, abençoe nossa reunião, abençoe nossa igreja, nossos irmãos, aonde estiverem, possam receber esta graça. Virgem Maria Santíssima, Santo Irmão Aldo, atende a oração desses teus filhos, os pedidos, para que possam receber a sua bênção, possam viver a doutrina, os ensinos de Jesus, possam vencer as lutas de cada dia e se manter unidos na mesma fé, no mesmo amor, compreendendo quanto é importante para Deus a sua vida, a sua existência nesta terra, trabalhando para Jesus, servindo nesta igreja, no seu ministério, participando das reuniões, dando bom testemunho de Filho de Deus. Santo Irmão Aldo, abençoe este povo que está lutando para levar este nome bendito da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, aqueles sofredores que clamam por Deus. Santa Avó Rosa, também peço sua bênção para aqueles nossos irmãos, ouvintes da Hora Milagrosa, que muitas vezes não têm oportunidade de estar nas reuniões, mas nos acompanham, muitas vezes assistindo nossas reuniões na sua casa e mantendo-se em reverência, recebe esta virtude preciosa do Espírito Santo. Santo Irmão Aldo, confiante na presença dos santos dos céus, que vieram para nos ajudar, trazer a bênção de Deus, declaramos iniciado nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte número 1. Igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira
Amém. Todos poderão sentar. Cantaremos a seguir o hino de número 137, Eterna Mansão. Já ouviste falar de Jesus, o Salvador. Ele quer te livrar do pecado e da dor, para a salvação de tua Amém. A seguir nós vamos ouvir o hino a ser apresentado pelo coral, O Valor da Vida, é o CS 276.
seguir vamos ouvir um solo, Recordações que me fortalecem. Voltasse, hoje eu estaria ali, a sua mão beijaria, suas bênçãos rogaria, meu primaz, sorrisos eu receberia. Tão amigo, palavras de um pai, lições para guardar por toda a vida. Mas o tempo não volta atrás, só as recordações permanecem. Cada vez que paro para pensar, vejo o que mais preciso fazer para ser grato a Deus por ter te conhecido, nosso anjo protetor que faz maravilha em minha vida. Me ensinaste a vencer pela fé, a sorrir a cada amanhecer, como preciso do ar e do sol, da força da natureza, preciso do amor de Deus para ser feliz. E em ti, Ave Mas, conheci a perfeita expressão da essência do amor de Deus. Tudo passa nesta vida, até os melhores momentos, até aquilo que amamos e queremos para nós eternamente. Porém, só a palavra de Deus será para sempre será. Amém. E esta palavra te fala em mim, tão forte, tão natural, porque Jesus é o meu Salvador e o Santo Irmão do Supremo Pastor e os seus ensinamentos. Hoje nós conhecemos, semente do meu amor, florescerão
avante, destemidos, bravos, fiéis, avante, destemidos, bravos, fiéis. Nós vamos ouvir um solo. O título do hino, Nada Nos Faltará. Eu tenho tudo na vida e nada me faltará, porque tenho a Santa Vó Rosa que sempre me ajudará, pois tendo e vivendo comigo a Santa Vó Rosa querida, mesmo que nada tivesse, eu teria tudo na vida. Mesmo que nada tivesse, eu teria tudo na vida. Quem tem a Santa Vó Rosa tem paz, é feliz, vive bem, pois a Santa Vó Rosa querida nos guarda e protege também, pois a Santa Vó Rosa por nós intercede a Deus em sua glória, pois quando sofremos as lutas, Santa Vó Rosa nos garante a vitória. Pois quando sofremos as lutas, Santa Vó Rosa nos garante a vitória. Foi Jesus que assim nos ensinou a confiar com fé e amor na Santa Vó Rosa querida, Santo Espírito Consolador, assim vivendo aqui nesta terra com toda paz e felicidade, sendo fiel à Santa Vó Rosa, mais feliz seremos na eternidade, sendo fiel à Santa Vó Rosa, mais felizes seremos na eternidade. A seguir, nós vamos ouvir pelo coral o hino Caminhando para os Céus. É o CS número 293.
Anjos a cantar, também eu cantarei, pois com toda alegria, neste grande dia, a Deus contemplarei. Vou caminhando, vou para o céu. E por todo o caminho não irei sozinho, comigo vou levar com amor todo o coração contrito e aceita Jesus, o meu Salvador. Vou caminhando, vou para o céu. Não irei sozinho, comigo vou levar com amor coração contrito e aceita Jesus, o meu O caminho longo é, mas seguirei com fé, contente a caminhar, vivendo sempre em santidade, caminhando vou até o céu chegar. Vou caminhando, vou para o céu. caminho longo é, mas seguirei com fé, contente a caminhar, vivendo sempre em santidade, caminhando vou até o céu chegar. Vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu. A seguir vamos ouvir também um dueto, o título A Confiança.
está presente em nossa vida, obediente à esperança que se estende em nossos santos à nossa frente. Santa Rosa, Consolador, Virgem Maria, Mãe do Salvador, sempre anjos gloriosos, Santo Primaz, seu sucessor. A confiança está presente em nossa vida, obediente à esperança que se estende em nossos santos à nossa frente. Santas mensagens vindas do céu, inspiração do nosso Deus, santos conselhos que exemplificam a vida do apostólico fiel. A confiança está presente em nossa vida, obediente à esperança que se estende em nossos santos à nossa frente, guardando em seus corações a disciplina com devoção, dando exemplos verdadeiros, servindo a Deus com devoção. A confiança está presente em nossa vida, obediente à esperança que se estende em nossos santos à nossa frente, para todos sempre. Amém. 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 A seguir nós vamos ouvir a mensagem que está neste boletim para a nossa reunião. Uma mensagem que fala sobre a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, todos os que amam a nossa Igreja e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e a disciplina que nos foram legados por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Nosso Santo Primaz muito zelou deste alicerce que nos incentivou para que fôssemos cumpridores destas leis apostólicas. Vamos relembrar alguns desses ensinos preciosos. A disciplina da Igreja em nada foi modificado, porque nos foi concedido pela Santa Vó Rosa em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão se desviando do caminho e praticando a desobediência, se deixando levar por influências do mundo e praticando pecado, isto não é correto, e devem se arrependerem e retornarem aos preceitos da Igreja Apostólica. A Igreja e suas orientações sobre a maneira de viver e de se portar
devem ser observadas, respeitadas e obedecidas pelos fiéis apostólicos, tanto na igreja como em seu lar e na sociedade em que vivem. Tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo permanece inalterado. O uso de roupas extravagantes fora da medida do padrão apostólico, transparentes, justas, decotadas, o uso de calças compridas ou shorts, pinturas e maquiagens não fazem parte da forma disciplinada que nossas irmãs devem se apresentar, pois promove a cobiça e perdem a beleza natural da criação divina. Da mesma forma, nossos irmãos homens precisam observar seus trajes moderados, cabelos em cortes normais, costeletas e barbas totalmente aparadas, não use shorts nem calças justas, de sarja ou moletom agarrados ao corpo. Muito cuidado com modas ou tendências que procuram interferir na vida, no trajar dos filhos de Deus. Hoje é muito comum a prática de exercícios ao ar livre ou em academias especializadas. Porém, devem observar o traje. Não se exponha diante de outras pessoas com roupas coladas ao corpo, shorts, colã e camisetas cavadas. Porém, alguns estão procedendo desta maneira e ainda saem de suas casas nessa situação, se expondo nas ruas e tiram fotos e compartilham nas redes sociais, causando escândalo. Tome cuidado com lugares áridos. Nunca foi permitido participar de shows, danças, cinemas, teatros e clubes. Infelizmente, alguns cedem à tentação e deixam-se levar por amizades inconvenientes, indo a estes lugares com trajes totalmente fora da disciplina. Fazem uso de bebidas alcoólicas e outros. Cuidado com a exposição do seu corpo em praias, rios e piscinas. O traje apostólico deve obedecer às regras disciplinares da igreja em qualquer lugar, promovendo respeito, honra e pudor. O namoro e o noivado são fases importantes da juventude e do planejamento de um casamento, pois permitem que se conheçam melhor e preparem os passos do futuro de um lar e da família. Por isso, a recomendação disciplinar para que sejam honrados na moral cristã, com procedimentos respeitosos e honrados, evitando atos e comportamentos indecorosos. A fidelidade de um casal apostólico deve trazer honra ao lar e à família. Cuidado com desvios de conduta e de atitudes que comprometem o relacionamento e rompem o matrimônio, deixando filhos desamparados, sem amor de um pai ou de uma mãe para lhes dar carinho, educação e segurança. Muito cuidado com o que veem na internet. Precisam ser sábios e colocar a doutrina e a disciplina em prática, para saberem discernir o que é bom e útil para seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigra a moral e os costumes, pois contamina a alma, ilude e engana, e principalmente os afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais. Cuidado com a exposição de suas vidas, seus costumes, pertences e documentos, pois podem se tornarem públicos a pessoas oportunistas e maldosas que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a discórdia. Cuidado com fofocas, mentiras e conversas que não edificam. Tudo isso te leva ao descrédito e ainda é pecado. A propagação de uma inverdade ou até mesmo uma verdade sem autorização pode te causar problemas na sociedade, inclusive com a justiça dos homens. Também no trabalho da igreja, do coral, tudo deve ser realizado com amor, boa vontade e respeito, conforme a Santa Avó Rosa nos ensinou. Seja consagrado e obediente, como filhos de Deus.
no tabernáculo santo para receber as virtudes e a participar da paz dos santos e anjos que têm a permissão do Pai Celestial para conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas, reverentes, sem movimentações desnecessárias, com atenção a todos os atos da mesma e principalmente a mensagem que edifica e fortalece a nossa fé. Procurem desligar os celulares para evitar interferências desnecessárias e desvio de atenção. Não tragam brinquedos para as crianças em nossas reuniões. Isso tira a atenção delas e de outras pessoas. Muito cuidado com o convívio com outras pessoas, sejam apostólicas ou não. Não devem cobiçar, ofender, insultar, caluniar, proceder abusos físicos ou sexual, promover agressão física, furto ou vandalismo, insinuar ou fofocar sobre a vida alheia, ter linguagens obscenas e provocativas, promover heresias, fantasias, apostasias, intolerâncias e divisões. Tudo isso leva a discórdias, brigas e escândalos, que tiram o brilho da sua alma, tiram a essência de um filho de Deus, colocam em descrédito sua fé e mancham a sua honra e sua moral, prejudicam a imagem da igreja e dão mau testemunho na sociedade. Mesmo com todos estes ensinamentos que são do conhecimento de todos os apostólicos, infelizmente alguns se desviam deste santo caminho, não dão lugar às tentações e às ilusões, e pecam gravemente contra Deus, seus santos e a sua fé. Alguns ainda expõem os seus pecados nas redes sociais, incentivando outros a participarem. Cuidado com o seu proceder. Deus é perfeito e te deixa plantar o que quiser, porém Ele é justíssimo e te fará colher aquilo que plantou. Alguns, levados pela insensatez e dominados pelo pecado, querem desafiar o Conselho Deliberativo e os pastores da nossa igreja, que vem através das mensagens deixadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, aconselhando, ensinando e orientando a todo o nosso povo e fazendo prevalecer a originalidade da nossa fé apostólica. Muito embora estejam tentando modificar a disciplina, reafirmamos que continua e continuará intacta até o fim da Igreja Apostólica na Terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta Igreja. Mais uma vez afirmamos que a nossa Igreja precisa ser respeitada com relação à doutrina e à disciplina por todos os irmãos apostólicos, cada um sendo exemplo aos mais novos na fé. Aos membros do ministério que não obedecem ou não obedecerem à disciplina, não poderão continuar com o seu cargo, pois estão ferindo as leis da igreja e as orientações de Jesus. A liberdade ampla e limitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da sã doutrina, assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Lembre-se, sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. Agora chegou o momento de sua decisão. Quer ser um apostólico vitorioso? A decisão está em sua consciência, nos seus corações e nas suas obras. Não basta apenas ter fé. É preciso ser fiel aos preceitos da fé, realizar boas obras e dar exemplo de filho de Deus. Recomendamos que tome a melhor decisão. Aceite e guarde estes conselhos em seus corações e sejam muito fiéis à sua fé, praticando esta doutrina e disciplina, sendo apostólicos de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para poder receber de Deus, seu Criador, o mérito de ser um filho amado, abençoado, protegido, amparado e ter a bem-aventurança de um dia morar com Ele,
com seus santos e anjos no reino dos céus para toda a eternidade. Esta é a mensagem que está neste boletim, relembrando o valor e o significado da doutrina desta igreja e também da disciplina que temos, que são a base, o fundamento da nossa fé. Nós cremos na Santa Avó Rosa, uma santa muito poderosa, formada por Jesus, uma santa que tem o poder de santificar a vida daqueles que creem e também tem o poder de fortalecer a fé de cada um que encontrar este santo caminho. Pois a Santa Avó Rosa, como Espírito Consolador, ela aprendeu com Jesus tudo o que era preciso fazer na vida da criatura humana para que ela pudesse alcançar a perfeição num nível bastante elevado. Nós sabemos, irmãos, que a perfeição completa, absoluta do ser humano só é possível quando ele entrar nos céus. Mas aqui na terra, irmãos, nós iniciamos desde o primeiro dia em que nós recebemos a doutrina desta igreja, que viemos conhecer esta igreja, pudemos conhecer o poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, o poder dos santos. Então nós passamos a aprender o que devemos fazer para alcançar esta graça, essa plenitude de um dia entrar nos céus e poder lá completar a nossa perfeição. E aí nós aprendemos, irmãos, que primeiramente, a partir do momento que nós passamos a integrar esta fé apostólica, nós já fomos separados do mundo, como nós temos em nossas mensagens, até mesmo na letra dos nossos hinos, onde nós recordamos, através destas palavras, que nós não somos mais do mundo. O mundo, na palavra da doutrina, significa toda liberdade no pecado. O mundo é aqueles prazeres que as pessoas vivem, fazem o que querem e colhem as consequências dos seus atos, dos seus pecados. E do mundo nós não somos mais, porque nós já saímos do mundo, isto é, desta vida, desta forma de viver, para passar para uma nova vida. E aí nós viemos aprendendo, cada reunião, cada mensagem, cada momento de reflexão, nós vamos aprendendo o que nós devemos fazer. E esse direito, irmãos, de aprender é um direito dado por Deus. E está registrado na doutrina, irmãos, que todo filho de Deus tem esse direito garantido na terra. Por isso, irmãos, que toda pessoa que crer na doutrina, se humilhar diante de Jesus, da Santa Avó Rosa, ele passa a ter um direito sagrado, que é o direito de aprender. E aí, a cada reunião, a cada mensagem, nós vamos aprendendo o que devemos fazer para agradar a Deus, para agradar a Santa Avó Rosa, para ter ela na nossa companhia, para que nós possamos sentir uma proximidade com os santos, com o Santo Irmão Aldo, que nós possamos falar e ele ouça a nossa voz, e ele esteja pronto para nos atender, inclusive nos dar o que nós pedirmos. Isso é um direito, irmãos, do Filho de Deus. Esse direito foi dado pelo nosso Senhor Jesus. Aquele que tiver a humildade de aceitar a palavra de Jesus, que hoje é ensinado nesta igreja, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, que nos deram esses ensinos, então ele passa a ter esse direito de a sua palavra ser ouvida. Então nós podemos pedir o que nós quisermos, foi Jesus que deu esse direito. Mas, irmãos, para que essa palavra seja ouvida e seja atendida, nós temos que entender que temos que viver para Deus, para esses santos, não somos mais do mundo. E aí nós vamos aprendendo, desde a primeira reunião, desde o primeiro
momento que nós ouvimos a mensagem da hora milagrosa, então nós vamos aprendendo como se comportar, como se vestir, como falar, sem que a nossa fala seja uma fala pecaminosa. Aprendemos a dominar o nosso pensamento, para que ele não seja levado pelos sentimentos ruins, pela malícia, e aí nós vamos se santificando. E na doutrina, irmãos, diz assim que esse direito, irmãos, é ilimitado. É ilimitado. Isso é independente do ministério que a pessoa exerça. Ele pode ser um membro, ele pode ser um ouvinte da hora milagrosa, ele pode ser um pastor, pode ser um regente, um obreiro. Esse direito, irmãos, é individual. Quanto mais a pessoa se humilhar diante destes santos, pedir em suas orações, procurar compreender o significado de cada palavra, ele vai se fortalecendo, a sua alma vai ficando cada vez mais forte, ele vai recebendo mais da unção, da graça do Espírito de Deus, e todas as suas orações são ouvidas. E Deus, através dos seus santos, tem prazer de ajudar essa pessoa. Irmãos, a Santa Avó Rosa tem prazer de fazer um milagre na vida de uma pessoa. Muitas vezes libertando de uma doença, ou até mesmo de um sentimento que a pessoa tenha na alma. Que ele tenha dificuldade, muitas vezes, de compreender determinadas situações, até para perdoar uma pessoa. Mas se ele buscar se humilhar diante da Santa Avó Rosa, nas suas orações, e se esforçar para estar presente na reunião, irmãos, para que nós possamos agradar a Deus, nós precisamos compreender que devemos fazer tudo o que nós podemos fazer e ainda sempre querer fazer mais, para que estes santos, eles possam dominar a nossa vida, ao ponto, irmãos, de uma pessoa alcançar esta graça, através da sua humildade, ele poder, irmãos, ser dominado pelas virtudes do Espírito de Deus, através do anjo que está ao seu lado. E tudo aquilo que não é possível o ser humano fazer por sua capacidade humana, este anjo o fará por essa pessoa. Muitas vezes até livrando de um acidente. Quantas vezes nós vamos cruzar uma rua, e mesmo olhando para os lados, nós não vemos. Nós somos limitados na nossa capacidade humana. Nós não vemos, muitas vezes, que poderíamos ser atropelados. Mas se a pessoa estiver com essa graça, sobre este domínio do anjo, a Santa Avó Rosa tem facilidade para fazer com que essa pessoa evite ser, muitas vezes, atropelada. Mas ele tem que estar ligado, irmãos. Eles têm que estar alcançado essa plenitude de viver para Deus. Por isso que não é possível, irmãos, a pessoa às vezes querer viver em dois caminhos. Querer ser um apostólico, para ter essa proteção, ter essa graça, de poder, no momento de luta, um momento de aflição, um momento de dificuldade, ele poder orar e a Santa Avó Rosa imediatamente lhe atender, mas por outro lado, ele querer viver também praticando o pecado. E quando fala pecado, irmãos, não precisa falar qual é o tipo de pecado. Toda desobediência, irmãos, é pecado. Tudo aquilo que nós aprendemos nesta igreja, através das mensagens, que não deve fazer, que prejudica a vida do Filho de Deus, se a pessoa fizer, é pecado. E Jesus deixou bem claro, irmãos, certa vez, quando perguntaram para ele como que seria no dia que ele viesse para levar o seu povo para os céus, e Jesus deixou bem claro que nesse dia também chegará diante dele muitas pessoas que irão querer justificar os seus pecados. E muitas pessoas, disse Jesus, que vão dizer assim: mas Senhor, eu não falei no seu nome? Senhor,
eu não fiz tantas maravilhas em seu nome? E Jesus falou: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é pecado. A pessoa sabia que era pecado. Por isso que eu disse, irmãos, que nós, ao frequentar as reuniões, cada reunião, nós aprendemos mais. Aprendemos a ter reverência, aprendemos ouvindo os nossos hinos, que são mensagens inspiradas, que nos ensinam que devemos ser santificados. Aprendemos através da mensagem do boletim, que são palavras, deixado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Aprendemos, cada dia nós vamos aprendendo mais. Tudo aquilo que nós aprendemos, irmãos, que devemos não praticar, se praticar é iniquidade. É iniquidade. Depois, não adianta a pessoa querer na sua oração se justificar. Santa Avó Rosa, me ajude. Eu estou precisando tanto de um milagre. Santa Avó Rosa, eu estou precisando disso ou daquilo. Mas a consciência diz que ele está praticando iniquidade, que ele está em pecado, que ele gosta do pecado. Eu gosto da igreja, eu gosto da Santa Avó Rosa, eu gosto do meu ministério, mas eu também gosto do mundo. Irmãos, Jesus falou que não tem como a pessoa viver em dois caminhos, adorar dois senhores. Se a pessoa gosta do mundo, quando ele precisar do socorro, ele tem que ir no mundo buscar. E os irmãos sabem que no mundo não há esse socorro. Se a pessoa quer a graça de Deus, quer ter a consciência tranquila, a paz na sua alma, e saber que se ele estiver vivendo essa graça, cada dia ele vai prosperar mais. Se ele já é santo, ele vai ser mais santificado. E quanto mais ele se esforçar, mais a Santa Avó Rosa lhe protege. Porque o poder do mal também sabe que essa pessoa está lutando pelo bem. E mesmo que o poder do mal redobre suas forças para prejudicar a vida daquele que é da Santa Avó Rosa, a Santa Avó Rosa também lhe dará muito mais garantia, através dos seus santos, dos seus anjos, que esta pessoa está amparada todos os dias de sua vida. Isso é lei, irmãos. Isso é lei de Deus, nosso Pai. É lei de Jesus, é lei que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deram. Por isso, irmãos, nós não somos do mundo. Tudo que o mundo oferece que prejudica a nossa alma, nós devemos se afastar. E se a pessoa tem uma tendência para esse pecado, deve orar. Deve clamar pela Santa Avó Rosa com fé ao Santo Irmão Aldo. Eles têm o poder de lhe ajudar. Fazer você renovar a sua vida, a sua alma. E a pessoa vai percebendo que ele vai encontrando força. Irmãos, nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que, quando ouviram falar da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, eram pessoas presas ao vício, muitas vezes da embriaguez, ou até mesmo vícios de fumar. Pessoas, às vezes, que não conseguiam resistir à tentação do vício, e muitas vezes, quando tinha algum recurso, ao invés de cuidar da família, trazer algum bem para casa, muitas vezes se entregava aos vícios, destruía tudo aquilo que tinha, era um escravo do mal. Mas quando ouviu falar da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, então tiveram a humildade e pediram a Santa Avó Rosa e passaram a viver uma forma tão livre que muitos, às vezes, quando perceberam, faziam até tempo que não praticavam mais esses costumes, ou outras formas de pecado. Irmãos, para nós que conhecemos esta doutrina, não há justificativa para uma pessoa dizer assim: eu não consigo fazer isso. Não há justificativa. Para uma pessoa que ainda vive no pecado, que não conhece a verdade, para ele até que há motivo, porque a pessoa não conhece esta verdade. Mas para um apostólico da Santa Avó Rosa,
irmãos, dizer que ele não consegue viver sem o pecado, ou muitas vezes de usar uma roupa que contraria a disciplina desta igreja, ou às vezes querer viver um costume, mesmo sabendo que entristece a Santa Avó Rosa, que escandaliza a obra desta igreja, irmãos, para essas pessoas não há justificativa. Não há, porque sabem que se não está vencendo esta fraqueza, é porque não tem a humildade de pedir para a Santa Avó Rosa. Ela está ali querendo lhe ajudar, querendo livrar você deste costume errado, mas a pessoa não tem a humildade. Ele sabe que aquilo desagrada a Santa Avó Rosa, e muitas vezes, para justificar o seu pecado, ele muitas vezes até incentiva outras pessoas a praticar o mesmo pecado, para que ele se sinta justificado, dizendo, não é só eu que faço isso. Irmãos, mas isso é um pecado gravíssimo, porque ele escandaliza a doutrina desta igreja. E Jesus, irmãos, também deixou muito bem claro que aqueles que conhecem a verdade e que praticam esse pecado que causa escândalo, ele disse na sua palavra que haveria um rigor muito grande na aplicação do juízo de Deus para essas pessoas, porque são pessoas que conhecem a verdade e não querem seguir a verdade. Querem estar na igreja, muitas vezes querem participar do ministério, porque gosta de estar ali na igreja, mas não querem ter a humildade de pedir força para Santa Avó Rosa para se libertar desse mal. Mas aí sempre há, irmãos, uma esperança, uma oportunidade, inclusive através desta mensagem do boletim, um aviso para todos aqueles que quiserem tomar essa decisão. Ainda é tempo, ainda dá tempo. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo está aí, ainda dá tempo. É só ter a humildade, pedir perdão dos seus pecados e prometer a Santa Avó Rosa que não vai mais voltar atrás. Essa promessa a Santa Avó Rosa exige de nós. Para nos dar o perdão, ela quer que nós prometemos que nós não vamos voltar atrás. E ela, com esse perdão, ela paga, em nome de Deus, ela paga tudo aquilo que houve de errado no passado. E dá uma nova vida. E também dá uma porção mais elevada de unção do Espírito Santo, para que essa pessoa seja forte, fervorosa e possa ajudar a outras pessoas dentro do trabalho da igreja, dentro da sua casa, muitas vezes para a sua família, sendo um exemplo fervoroso em participar do trabalho da nossa igreja, em servir esta igreja ou estar sempre na reunião. Então, irmãos, está aí este conselho, através desta mensagem, a todos aqueles que precisam ouvir estes ensinos. E como disse o apóstolo, deixou uma recomendação nos seus ensinos, dizendo, aquele que já é santo, que para ele essas palavras aqui são bem recebidas, mas que já vive essa doutrina, o apóstolo disse assim, aqueles que já é santo, santifique-se ainda mais. Aquele que já é puro, purifique-se ainda mais. Então, irmãos, sempre há uma oportunidade da pessoa dar um passo adiante e saber que com essa atitude você estará ajudando muito a Santa Avó Rosa, porque além de ser uma fiel testemunha, está dando bom exemplo para os demais. Irmãos, eu deixo aqui estas palavras para o nosso bem, para que nós guardemos sempre em nossa alma esses conselhos preciosos que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo deixaram para nós, em nome de Jesus, de Deus, nosso Pai, e de nossa Mãe Maria Santíssima. Para finalizar nossa reunião, nós vamos ouvir ainda mais um hino. O título é Meu Coração, é o CS 271. Dentro de mim tem um
este coração que está dentro de mim nasceu assim pra cantar e louvar aqui nesta santa igreja. E quando no céu com Jesus for morar, dentro de mim tem coração cheio de vida e de esperança, que servem a Deus e a Jesus, a Santa Rosa, com toda a confiança. E este coração que está dentro de mim serve assim com celeste unção, sendo sempre fiel para um dia no céu ganhar um galardão. Amém. Chegamos ao final da nossa reunião. Eu agradeço a presença de todos que nos ajudaram para que tivéssemos esta reunião. Agradeço também ao Ministério, aos obreiros, aos coristas e também aos nossos irmãos da filmagem. Agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam online, aonde estejam, que também a Santa Rosa, o Santo Irmão Aldo lhes abençoe, para que sejam sempre unidos na graça e na virtude do Espírito Santo de Deus e que haja muita paz na sua vida e na sua família. Agora eu convido os irmãos que puderem ficar em pé para nós fazermos nossa oração. Todos em sentido de reverência nós vamos orar.
Glorioso Deus, nosso Pai, graças te damos por todas as bênçãos, pela paz, pela saúde e também pela proteção de santos e anjos que tem nos dado através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, da Virgem Maria, do nosso Jesus, para que a nossa vida seja repleto da graça e a unção do Espírito Santo, para que haja paz em nossa vida. Santa Avó Rosa, abençoe nossos irmãos desta congregação que se fazem presente e vieram aqui receber a virtude e a graça da Senhora, para que sempre tenham alegria, ânimo para estar presente na reunião. Também, Santa Avó Rosa, pedimos por aqueles que não puderam vir na reunião. Muitos moram longe, ou às vezes podem estar passando por algum problema de saúde, doente, hospitalizado. Santo Irmão Aldo, visite-os, leve a sua graça, a sua bênção. E também, Santa Avó Rosa, pedimos que a sua proteção, o amparo de Jesus, da Virgem Maria, de Deus nosso Pai, esteja sobre toda a nossa igreja, nossos irmãos, aonde estiverem, os internautas, os ouvintes da Hora Milagrosa. Santa Avó Rosa, ajude-os a vencer as lutas de cada dia, a ter muito amor pela obra desta igreja, em ter alegria, prazer de obedecer a disciplina desta igreja, de ser chamados de apostólicos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, sentir muita honra em ouvir essas palavras. Santa Avó Rosa, também eu peço que a senhora atenda os pedidos de oração. Esses nomes que estão aqui nesta caixinha, a senhora sabe o que eles escreveram, o que estão precisando, Santa Avó. Virgem Maria, ajude-os, dê esperança, dê sabedoria, para que possam receber aquilo que pede para o seu bem, para a sua família, para a sua saúde. Santo Irmão Aldo, despede todos nós, para voltar em paz para nossa casa, na companhia dos santos e anjos, e o reino de Deus nosso Pai, de todos os seus santos, seja louvado e glorificado hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor para todos.